Como todo mundo sabe, a internet foi feita única e exclusivamente pra gente ver vídeo e ver foto de gatinho. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre esses bichos fofos. Hoje em dia a gente tem várias e várias raças de gato. A gente tem, por exemplo, os gatos persas com aquela cara achatada. Temos os gigantes, os Maine Coon, que podem pesar mais do que 20 quilos. E tem também aquele Sphinx, aquele gato estranho, sem pelo. E dentro de todas as características genéticas que dão aparência aos gatos, tem duas especiais que deixam eles tipo uma gracinha. Nós temos os gatos Munchkin e os gatos Cálico. Bora então para uma dose cavalar de fofura e arco-íris e, claro, com aquela pitadinha de genética. E aí, internet? Bem-vindos a mais um Barbie Explica. E os gatos, como todos os outros seres vivos, eles têm todas as suas características físicas, psicológicas, comportamentais atribuídas aos seus genes. E entre essas mudanças genéticas que dão aparência aos gatos, nós temos uma que forma os chamados gatos Munchkins. Esses gatos eles têm uma característica muito marcante, que são as suas patas extremamente curtas, que é uma característica causada por uma mutação genética completamente natural. E ó, vai me falar que isso não é a coisa mais fofa que tem. Os gatos Munchkins, eles se dão muito bem com pessoas, são muito brincalhões e são uma ótima opção para quem está procurando um gato ou algum bichinho de estimação para se ter em um apartamento, por exemplo. Apesar deles terem uma perninha bem curtinha, essa característica não muda nada na habilidade desses gatos em andar, correr, saltar e aparentemente ela também não causa nenhum tipo de dano físico ao gato. Existem muitos cachorros, por exemplo, que têm uma característica parecida com essa, por exemplo, os cachorros Basset, os salsichinhas, sabe? Porém, normalmente essa característica é acompanhada de danos físicos ou dano na coluna que acabam atrapalhando a vida do animal. Felizmente, isso não acontece com os gatos Munchkins. Porém, existe sim um problema na hora de criação dos gatos Munchkins. Essa característica ela é causada por um gene dominante que a gente chama de emisão. E os filhotes de gato Munchkin não podem receber do pai e da mãe esse gene, ou seja, não existem gatos Munchkins homozigotos emisão. Os gatos que recebem esse gene de ambos os pais, infelizmente não sobrevivem à gravidez. Lembrando, heterozigotos possuem dois alelos diferentes, nesse caso emisinho, homozigotos, dois alelos iguais, ou seja, emisão ou emisinho. Se a gente resgatar essa tabelinha de cruzamento genético lá das aulas de biologia, a gente pode ver que 25% dessas crias de gato nascem emisinho, ou seja, nascem um gato normal. 50% vai nascer emisinho, ou seja, gatos Munchkins, e 25% vai receber o emisão e infelizmente não vai sobreviver à gravidez. Vamos então avançar na nossa lista de fofura e vamos falar agora dos gatos Cálico. Os gatos Cálico são bem característicos, pois eles têm três cores: branco, com tons de preto e tons de laranja, tons de vermelho. Ou seja, são aqueles gatos com o pelo todo malhado. E uma coisa que muita gente fala é que gato de três cores são todas fêmeas. E tirando um caso bem específico, elas estão completamente certas. A cor do pelo dos gatos é determinada por genes, novamente, um gene sendo o osão, responsável pelos tons de vermelho, pelos tons de laranja, e um gene chamado de osinho, que é responsável por preto, por outras cores, marrom. E esses genes são codominantes, ou seja, os gatos homozigoto osão vão ser todos laranjas, os gatos homozigoto osinho vão ser todos pretos, todos marrons, e os gatos heterozigotos osinho, por esses dois genes serem dominantes, vão apresentar as duas cores na pelagem. Mas como esses genes se encontram nos cromossomos X, e como a gente sabe, fêmeas, cromossomos XX, machos, cromossomos XY. Isso significa que gatos machos só podem receber um gene ou outro, e, por sua vez, gatos fêmeas podem receber os dois genes. E as fêmeas passam por um processo que a maioria das fêmeas mamíferas também passa, onde um dos seus cromossomos X é inativado randomicamente. As fêmeas vão ter randomicamente um dos seus cromossomos X que receberam o gene responsável pela cor laranja desativado, e também vão ter os cromossomos X
que receberam os genes responsáveis pelas cores preto, marrom, desativados, gerando assim um gato com duas cores. E agora, um outro grupo de genes impede que os melanócitos, que são as substâncias que causam a pigmentação da pele, dos pelos, cheguem na superfície da pele, causando assim as partes brancas nos pelos dos gatos. E é por isso então que a maioria dos gatos cálicos são fêmea. Porém, existe uma disfunção cromossômica que gera gatos XXY, que é uma condição parecida com a condição que aflige os humanos, chamada de síndrome de Klinefelter. E por isso, os machos afligidos por essa síndrome, por terem dois cromossomos X, eles podem sim apresentar esse padrão de tricoloridade. Mas isso é uma coisa bem rara. Só 1 a cada 3.000 gatos cálico são machos. E para finalizar esse vídeo, para você que está pensando em pegar um gatinho, ter aquele bichinho assim para você amar, fica aqui uma dica. Prefira a adoção. Não só você vai economizar uma boa grana, como você também pode pegar algum gatinho que está com uma vida muito difícil, que está num centro de adoção, e você pode ser a diferença na vida de um desses gatos. E com isso você abre tanto seu coração como seu lar também para esses bichos que, além de ser uma graça, são muito fofinhos, também são muito interessantes. E é isso aí, galera. Ó, já sabem, gostaram do vídeo? Se inscreva aqui no canal, agora tá bem fácil, só clicar aqui no ícone. Tem aqui um videozinho de recomendação também que vocês podem assistir quando vocês terminarem de ver esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, comentários, podem ficar à vontade aí, os comentários são aí para isso. Muito obrigado por terem assistido e valeu!